O uso de coleções biológicas é uma das práticas mais comuns no meio científico. Nasce quase junto com a própria ciência, devido à necessidade das pessoas tentarem compreender o que as cercam. Eu me chamo Victor Lobo e hoje meu intuito é mostrar para você um pouquinho desse universo tão vasto de informação e cultura, que é realmente importante para as pesquisas acadêmicas e desenvolvimento de quase tudo o que conhecemos. Vamos lá? Mas antes, eu queria perguntar para você, você sabe o que é uma coleção taxonômica? A definição, segundo o site PBio, trata as coleções taxonômicas da seguinte maneira: as coleções biológicas são uma das mais importantes ferramentas para a obtenção de informação sobre a composição, distribuição e conteúdo da biodiversidade em um determinado ambiente. Essas informações são essenciais para o desenvolvimento da pesquisa científica e para a modelagem ambiental. Que tal a gente falar com alguns profissionais da área e ver como isso funciona na prática? Pode ser? Bem, as coleções biológicas são coisas antigas, né? Coleções biológicas, a gente não tem uma data precisa de quando elas surgiram, mas desde o momento em que as pessoas começaram a organizar coisas que eu digo, seres vivos, rochas, por exemplo, cristais, etc., isso começou a fazer parte de um acervo científico, né? Esses acervos, em sua coletividade, são chamados de coleções biológicas quando você considera apenas organismos vivos. É importante para a ciência porque você tem um material testemunho, por exemplo, de coletas de uma região, então aquele material ele faz parte desse acervo, você pode consultar e saber, por exemplo, que um organismo existe em tal praia, ou em tal restinga, ou então em tal floresta, em qualquer ecossistema. E também porque você pode extrair DNA desse material, se estiver bem conservado, você pode fazer bancos de germoplasma, por exemplo. Então a amplitude da coleção biológica é muito grande, em termos de uso, em termos de importância científica, etc. As coleções são importantes pelo fato do aluno da graduação poder manusear o material, poder observar coisas que às vezes bidimensionalmente não são possíveis de ser enxergadas. O olho humano consegue capturar e ver algumas estruturas, alguns pontos de vista que às vezes uma foto, uma câmera, coisa assim não consegue. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Assim, atualmente você tem bancos virtuais, né? Só que os bancos virtuais vêm de espécies que já foram, por exemplo, catalogadas. Então você pega muitos herbários hoje, que são coleções de plantas desidratadas, né? Os herbários eles têm as coleções físicas, ou seja, plantas que foram coletadas, foram prensadas e portanto desidratadas, que estão em coleções, os herbários. Hoje a ideia é você digitalizar essas imagens todas e disponibilizar na rede. Então a maior parte dos herbários hoje tem coleções que já são digitalizadas. A importância de você ter um material físico é você provar de fato que aquele organismo, por exemplo, foi coletado. Então a gente chama de material tipo, né? Então o material tipo é um exemplar, um espécime, por exemplo, que foi descrito para aquela espécie. É importante você ter um material porque qualquer pessoa vai, por exemplo, um pesquisador que quer fazer uma revisão de uma espécie, por exemplo, ela tem que saber onde está o material tipo, né? Sabendo onde está o material tipo, ela pode realmente consultar esse material e verificar ambiguidades, verificar problemas na identificação. Então ainda hoje é importante você ter pelo menos um ou dois espécimes, né, dois exemplares do material que você coletou. Depende do seu objetivo. Se você pretende mostrar detalhes da biologia do animal, do comportamento dele, detalhes de movimentação, é importante que você tenha animais vivos. Agora, se você quer mostrar apenas estruturas internas, externas, coisas do tipo, o material que está em álcool, em formol, eles também servem. Mas é tudo motivado pelos objetivos que você pretende alcançar. Dessa forma, a gente tem que pensar e definir o que você gostaria de trabalhar com seus alunos. Se ela for uma espécie
rara, entretanto conhecida, obviamente é melhor não coletar e deixá-la no ambiente, até não divulgar muito o que você encontrou, porque pode levar curiosos a ir lá, acabar atrapalhando o ambiente que essa espécie vive. Agora, se você estiver fazendo um levantamento de espécies da área e essa espécie, por exemplo, ela não for conhecida, é importante levar alguns indivíduos para que ela seja catalogada, conhecida nas coleções mais importantes aí do país, e que ela não pode ficar simplesmente na ignorância. Se a espécie realmente estiver em extinção e for rara, e o meio científico souber que em um determinado local aquela espécie existe, pode ser um ponto a mais para ajudar na conservação daquela área. Estou fazendo o levantamento exatamente para saber, conhecer, não sei, a diversidade mesmo daquela área, em termos de, sei lá, de fauna, que é um pouco mais complicado, né? Se for falar na questão de planta, ela se reproduz e tal, você pegar uma asinha não vai fazer mal. É animal um pouco mais complicado. Mas eu acho que eu pegaria pra ver o estudo, pra ver se realmente ela é diferente, se realmente ela... Porque às vezes a gente só não viu. Não sei. Acho que eu pegaria pra certificar de que ela, não sei, talvez seja uma nova espécie, talvez, acho que eu pegaria assim. Mas eu tomaria cuidado. Eu acho que tomaria cuidado se tem outros indivíduos lá. Eu acho que você tem que tomar esse tipo de cuidado. A ciência ela é viva. Os estudos de qualquer área, eles são vivos, eles são dinâmicos. Então, o que é verdade hoje pode não ser muito verdade amanhã, de acordo com os argumentos apresentados, as pesquisas feitas. Como cientista, a gente tem que estar atualizado e, se for necessário, realmente mudar completamente o seu ponto de vista. A gente não pode ficar preso a nenhum tipo de conceito, porque a ciência não funciona assim. A ciência está sempre em desenvolvimento. Para você mudar uma coisa que já existe, precisa ter argumentos fortes, precisa ter trabalhos muito bem feitos na área. As mudanças radicais não são muito comuns. Eu acho que o interessante da coleção biológica é essa parte de observação e estudo. É muito mais interessante você estudar o desenvolvimento, por exemplo, de uma planta, mais especificamente de uma orquídea no meu caso, você tratando o exemplar físico na sua frente. É claro que não seja um exemplar raro e tampouco um exemplar em extinção. Eu acho muito bacana o acompanhamento passo a passo, por exemplo, do surgimento de um novo broto, até o amadurecimento, né, desse bulbo, por exemplo, de uma orquídea, até o florescimento e etc. Também a interação de alguns insetos com as orquídeas, a nossa percepção de trazer mais pessoas para perto, por exemplo, da botânica, você mostrando, em vez de uma foto, um exemplar vivo, as flores, as folhas, explicando crescimentos monopodiais, simpodiais, mais voltados também para orquídeas, mas outras coleções biológicas eu acredito que agregue da mesma maneira. Você, como profissional ou até mesmo um amador com um bom conhecimento na área, pode mostrar para as pessoas que é mais que observação, também é um estudo, por mais que pareça um hobby, ainda assim eu considero como um estudo. Hoje, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas pessoas, né, então a gente chama de coleções privadas, né, que são coleções, inclusive, que muitos pesquisadores utilizam. Existe eu não lembro agora, mas existe uma pessoa nos Estados Unidos que tem a maior coleção particular de borboletas, né, então ele, inclusive, é acionado por pesquisadores de lepidópteros que consultam a coleção dele, né. Eu diria que qualquer pessoa pode começar uma coleção biológica, né. Claro que se você for da área de biologia ou áreas afins, é muito mais fácil você catalogar esses organismos, né? Porque você vai ter facilidade de pegar chaves de identificação, conhecer pessoas que trabalham com esses grupos. Eu acho que é importante, não somente para o pesquisador, os professores também deveriam fazer suas próprias coleções biológicas. Então eu tinha uma coleção quando eu dava aula no Fundamental 2 e médio, e aí quando eu acabei entrando aqui no Instituto Federal, eu doei essas coleções todas para a escola, né? Mas eu tinha minha coleção de rochas, eu tinha minha coleção de insetos, eu tinha coleções de briófitas, pteridófitas, e é legal você mostrar isso para o aluno, né? Então, pequenas coleções eu acho que incrementam ainda mais a função de professor de mostrar material didático e talvez leve o próprio professor a se interessar pela área de pesquisa. Então eu acho muito importante isso, né? Em termos de instituto, como o nosso aqui, ou instituições de ensino superior, as coleções biológicas são fundamentais, né? Porque elas vão servir tanto a esse viés científico quanto a perspectiva didática. Então eu realmente recomendo, não é difícil começar uma coleção biológica, é mais questão de você querer se empenhar nisso,
Então, pegar pessoas, né, assim, contato com pessoas que já têm coleções biológicas, ler bastante, né, e a prática. Eu acho que o mais gostoso é você botar a mão na massa mesmo e começar a fazer a sua coleção biológica. O mais importante é bom senso, como eu falei, né, não é coletar 500 mil indivíduos da mesma espécie, para que isso? Não vai servir para nada, né? Então, o bom senso é você ter uma variedade maior de organismos com poucos exemplares de cada um, até para poder cair naquela pergunta que você me fez sobre a questão de espécies raras, espécies que estão ameaçadas, etc.